lidamos com os nossos parceiros ou as nossas parceiras, como lidamos com um trabalho completamente diferente, como lidamos com o futuro e sempre como lidamos connosco próprios. Hoje vamos falar da forma como vão evoluir as relações interpessoais, que é quase o mesmo que perguntar como é que vai evoluir a nossa autoestima, o nosso entusiasmo, a nossa força de viver e de vencer. Para falar connosco sobre os assuntos mais importantes das nossas vidas, que somos nós e os outros, tenho a honra de apresentar um dos mais reputados psiquiatras nacionais, o professor Daniel Sampaio. É formado em Medicina e doutorado em Psiquiatria, foi diretor do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Santa Maria e introduziu em Portugal o conceito da terapia familiar. Continua a exercer, mesmo com a pandemia vai continuar a exercer, porque acha que é uma missão. Publicou vários livros e é conhecido de todos pela presença assídua nos órgãos de comunicação social. Professor Daniel Sampaio, boa noite. Muito obrigado por estar entre nós. Muito obrigado por estar aqui a criar uma relação interpessoal connosco. É por isso que temos cá. E num dia especialmente importante, que vamos entrar num novo confinamento, portanto acho que esta discussão vem muito a propósito. Exatamente. Para quem está a assistir a nossa conversa, nós vamos começar aqui uma conversa de passado, presente e futuro, portanto, primeiro confinamento, segundo confinamento, e depois o que é que fica tudo isto para futuras experiências. Professor, a minha primeira pergunta, começando passado, é, do ponto de vista psicológico, a pandemia que estamos a viver e o respectivo confinamento tem algum paralelo na história com quem nós possamos comparar? De uma forma geral, a reação das comunidades à pandemia é muito semelhante. Se nós verificarmos a peste negra na Idade Média, e depois a gripe espanhola, a gripe asiática, várias pandemias que já ocorreram nos países ao longo dos séculos, verificamos que as comunidades reagem sempre de maneiras bastante parecidas. Primeiro com medo, há pessoas com verdadeiramente terror do vírus ou da bactéria, consoante os casos. Depois há pessoas que negam a existência do problema. Há uma reação contra as autoridades que pode ser mais ou menos forte, e depois há um momento em que as pessoas decidem, de uma forma heroica, lutar contra a pandemia, apoiar os profissionais de saúde, à qual muitas vezes segue uma exaustão e um desânimo novamente. Portanto, há como que várias fases de reação da comunidade às pandemias. E é muito interessante verificar que essas reações são parecidas. A grande novidade que nós temos este ano é que esta pandemia, a ciência tinha evoluído extraordinariamente, porque se nós pensarmos numa pandemia como a peste negra na Idade Média, não havia recursos, não havia tratamentos e não havia sequer a possibilidade das pessoas rapidamente serem detectadas. Portanto, a ciência evoluiu muito, evoluiu agora de uma forma espantosa com a vacina, mas havia um pouco a crença que isto ia ser mais fácil. E, portanto, as primeiras reações foi de pensar que isto ia passar rapidamente. Infelizmente isso não aconteceu e, portanto, o momento que nós estamos a viver, que já foi vivido noutras circunstâncias, é aquilo que nós podemos designar como fadiga pandémica. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas têm um aumento da ansiedade muito significativo, podemos a seguir falar sobre isso, que é muito importante. Aparecem alguns quadros depressivos, aparecem situações em que as pessoas se afastam dos outros até mais do que seria necessário e se isolam completamente, é como se vivessem numa prisão domiciliária, com grande repercussão na sua saúde mental, e portanto há neste momento uma fase que é uma fase de algum desânimo, e portanto o que se vai passar agora no segundo confinamento é muito diferente do ponto de vista psicológico do que se passou no primeiro. Porque no primeiro as pessoas pensavam que ia ser só uma vez e, portanto, depois houve uma descompressão que é absolutamente natural, no verão e no Natal, essa descompressão é natural, e agora penso que a partir de amanhã vai haver agora um confinamento outra vez geral e vai-se aumentar aquilo que eu tenho chamado a pandemia da saúde mental, que é uma pandemia silenciosa, mas muito importante, porque essa é que vai afetar as nossas relações futuras, quer dizer, vamos ter pessoas a morrer de Covid, infelizmente, e pessoas infectadas, mas isso vai ser dominado. Agora temos que estar atentos à repercussão no relacionamento interpessoal e na nossa saúde mental. Claro. O professor tem um posto de observação único, onde as pessoas vão ter consigo
e abrem-se de uma forma que não sabem bem ninguém. Portanto, o professor consegue perceber de uma forma direta como é que estão os portugueses. Portanto, sim, deixe-me fazer uma pequena incursão teórica. Eu sim, força. não vou ser muito longo nisto, mas é para as pessoas perceberem o que é que se está a passar. Há uma teoria que vou explicar num minuto, que é a teoria da vinculação, que foi uma teoria que foi feita por um psicólogo, psicanalista inglês em 1958, chamado John Bowlby. Então, o que é que o John Bowlby postulou na altura, a partir da observação de bebés e de crianças? Ele verificou que a tranquilização face ao conforto e à doença era uma coisa inata. Quer dizer, o bebê procura o cuidador, que a regra era a mãe, agora nas famílias modernas também é o pai, mas antigamente era mais a mãe. Então ele verificou que o bebê emite sinais e emite comportamentos desde muito cedo, no sentido de se ligar, de se vincular a essa figura significativa. Esta teoria foi comprovada desde os anos 60 até agora. Porquê? Porque se sabe que as pessoas que tiveram uma boa vinculação na sua infância têm melhor saúde mental. E, portanto, o que eu quero dizer é que é absolutamente inato, é absolutamente normal que nós nos aproximemos dos outros. Não é só nós sermos um homem, o homem ser um animal social, como se costuma dizer, porque nós de facto somos gregários e vivemos junto às outras pessoas. Mas não, há uma necessidade inata de conforto e de tranquilização, sobretudo quando estamos perante uma ameaça. É por isso é que o bebê chora para que o pai e a mãe lhe peguem ao colo, e quando o bebê começa a andar com 1 ano, ele olha sempre para trás para ver se a sua base segura está lá, porque ele não é capaz ainda de andar sempre para a frente sem olhar para trás. Professor, desculpe só interromper, só para cruzar com o que estava a dizer. Como hoje, na sociedade moderna, essa vinculação já vem do pai e da mãe, não deveria ser mais robusta, digamos, essa mesma vinculação na saúde mental depois? É seguramente mais robusta. Okay. O grande problema é depois do casal, porque o que se passa neste momento é que o pai e a mãe, e esse é o tema do meu último livro, é justamente a evolução da relação do pai com o filho. Portanto, os pais de 30 anos, que é a altura em que os homens são agora pais, estão muito mais próximos do que eu estive nos anos 70 quando fui pai. Há uma diferença abissal. Portanto, o pai homem é muito mais cuidador do que era anteriormente. O problema, portanto, a princípio estaria tudo muito bem, certo, porque a criança tinha a possibilidade de ter um pai e a mãe cuidadores e eles podiam repartir as tarefas de cuidar. O problema é que a relação conjugal é hoje muito frágil. Pois. E, portanto, o elo conjugal é um elo frágil e, portanto, os casamentos ou as uniões, de facto, são muito instáveis e, portanto, esse bem-estar que a criança pode ter nos primeiros tempos da sua vida, fazer uma boa vinculação, é obviamente muito perturbada pela ruptura do casamento, que é muito frequente e que é um tema muito importante, porque nós temos uma percentagem de divórcios muito grande, mais de metade dos casamentos terminam em divórcio. E, portanto, aquilo que poderia ser uma boa notícia, e é em termos dos primeiros tempos da vida da criança, não é depois devido em muitos casos, à dissolução da relação. Ora bem, porque é que eu estou a puxar esta teoria e começarmos no princípio da vida e na vinculação? É porque nos estão a pedir, do ponto de vista da saúde pública, e aqui com todo o respeito pelos médicos de saúde pública, até porque eu sou filho de um médico de saúde pública, portanto respeito muito os meus colegas de saúde pública, mas estão-nos a pedir uma coisa que é o distanciamento social. O distanciamento social, que devia ser substituído por distanciamento físico, seria uma expressão mais apropriada e menos lesiva, porque nós não nos podemos de facto distanciar socialmente das pessoas, isso é contra a natura, é contra a vinculação, é contra a necessidade básica da nossa mente, do nosso bem-estar psíquico. E, portanto, o que está a acontecer é quando nós nos distanciamos, sobretudo, das pessoas significativas no nosso universo familiar, dos nossos amigos, nós estamos logo à partida a lesar a nossa saúde mental, porque as figuras que são fundamentais para o nosso equilíbrio, nós estamos distanciados dela. E isso agrava sempre que há um confinamento mais acentuado, que é o que se vai passar a partir da manhã, em que vai haver netos que vão deixar de ver os avós, há namorados que se vão deixar de contatar porque têm medo de se contagiar um ao outro, filhos e pais que vão ter menos proximidade, porque os filhos, infelizmente, vão continuar da escola, mas os pais vão ter medo que eles tragam o vírus. Portanto, tudo isso vai afetar a nossa relação. E é muito importante
E essa é a mensagem que eu queria deixar muito clara. É muito importante que, cumprindo as regras de saúde pública, no sentido de higienização, etiqueta respiratória, coisa que já todos sabem, mas que às vezes não fazem, é muito importante que nós preocupemos com esta dimensão da nossa saúde mental, porque saúde mental não é só nós não temos doenças mentais, porque saúde mental tem a ver com o nosso bem-estar, com a nossa capacidade de realização, com a maneira como nos entrecruzamos com os outros, com a realização no nosso local de trabalho, e toda esta pandemia vai ter uma repercussão muito grande sobre esta dimensão da saúde mental se não estivermos muito atentos a esta parte. Portugueses, somos 10 milhões, não somos todos iguais, não vivemos todos da mesma maneira esta pandemia. Quais são os grupos sociais que estão mais fragilizados com este confinamento, sobretudo? Seguramente os idosos, porque são um grupo de risco, sobretudo os idosos doentes, e portanto eu quando fiz uma intervenção na televisão no princípio disse logo que era preciso um plano nacional para os lares. Infelizmente não fui ouvido porque não se fez uma política de defesa das pessoas que estavam nos lares e das pessoas que trabalhavam nos lares, e as consequências estão à vista, foi-se um bocadinho atrás do prejuízo, como se costuma dizer. Portanto, esse é um grupo muito vulnerável, que é fundamental que seja vacinado rapidamente, as pessoas que estão no lar, e depois há o grupo dos jovens, das crianças e dos jovens, que particularmente os adolescentes veem este período com muita dificuldade. E portanto, quando nós ouvimos dizer que os jovens estão irresponsáveis e não se conseguem conter, isso é não conhecer o desenvolvimento, porque o desenvolvimento adolescente é que, mais uma vez, são novas vinculações, se quisermos usar a expressão da teoria que eu falei no início. Ou seja, na infância as pessoas estão vinculadas ao seu pai e à sua mãe, mas depois quando começam a entrar na adolescência, a partir dos 12, 13 anos, quando o corpo se modifica, as crianças, os adolescentes nessa altura, começam a procurar outras vinculações. Os amigos significativos, os namorados, as namoradas, etc. Ora bem, agora há um grande condicionamento. O que é que se está a verificar? Está a verificar uma coisa que já se verificava muito antes e que se acentuou, que é o refúgio no telemóvel e nos jogos de computador, que é uma forma também, muitas vezes, de socialização, mas não é a forma mais saudável das pessoas socializarem. E, por exemplo, basta pensar o que é a entrada hoje numa universidade, o que significa a pessoa ter acabado o secundário e entrar numa universidade, o que significa um programa de Erasmus, todas as coisas que as pessoas tinham ambicionado e que estão hoje em risco de não se realizarem, ou de se realizarem de uma forma diferente, porque quem está no primeiro ano da faculdade, hoje em dia com aulas, uma grande confusão, aulas presenciais, aulas online, nunca se percebe muito bem como é que as coisas estão. Por exemplo, uma coisa que é muito importante dizer, a concentração dos alunos em casa é muito menor. É um mito pensar que o ensino online é igual ao ensino presencial. Os professores às vezes queixam-se que eles são turbulentos, indisciplinados, etc., mas um estudante hoje em dia em casa, os estudantes de hoje têm um certo déficit de atenção e, portanto, em casa, com o seu telemóvel ao lado, com o barulho da casa, o animal doméstico, com os vizinhos a fazerem barulho, etc., a concentração é muito menor. Portanto, ainda bem, foi uma ótima decisão manter as escolas abertas, porque aí estamos não só a preservar a qualidade do ensino, mas estamos a preservar a saúde mental das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Professor, dentro dos grupos sociais, queria que comentasse mais dois grupos, os que vivem sozinhos e os que vivem em relações pouco saudáveis. Sim. O que é que está a acontecer? Os que vivem sozinhos, em muitos casos, agravaram a sua solidão, porque as pessoas, quando estão sozinhas, ficam com muito mais fantasmas e com muito mais terrores. Não é por acaso que as pessoas que vivem sozinhas têm sonhos mais terríveis, pensam mais na morte. Portanto, muitas dessas pessoas, devido ao risco de serem contagiadas ou por dificuldade de contato com outras pessoas, isolaram-se mais. Eu, por exemplo, estou agora a acompanhar uma senhora, que é uma senhora viúva, muito bem do cérebro, com 87 anos, mas ficou aterrorizada com o vírus e cortou contato com a família, tinha medo de ser contagiada e despediu a empregada. E, portanto, o que aconteceu foi que essa senhora até nem se alimentava, porque não sabia cozinhar,
e, portanto, só comia aquilo que a mercearia lá ia levar, a mercearia do bairro ia lá levar para ela comer muito pouco. E, portanto, o quadro que ela fez foi um quadro depressivo, de isolamento e de terror pelo vírus, mas também um quadro de desnutrição. Ou seja, as pessoas sozinhas têm mais possibilidade, a partir de agora, de virem ter uma doença física. As outras pessoas que não estão bem, as pessoas que têm problemas de ordem mental importante, perturbações mentais, muitas vezes o que acontece é que não procuram tratamento. Estou agora a pensar de pessoas que têm patologias mentais mais graves, porque as que aparecem nos consultórios, nos hospitais, nas consultas, são basicamente quadros depressivos e, sobretudo, quadros de ansiedade. Mas a ansiedade muito franca. Mas os doentes mentais graves, que são os doentes bipolares e os doentes com esquizofrenia, com a quebra de muitas consultas que houve, com a dificuldade que muitas dessas pessoas têm em ser consultadas online, porque, por exemplo, muitos esquizofrénicos acham que os computadores e as televisões estão contra eles, portanto, tudo isso prejudicou seriamente o atendimento e o seguimento de patologias mentais graves. E, portanto, o apelo que eu queria fazer é que a comunidade percebesse que nós temos que falar nisso, porque felizmente já se fala um bocadinho mais em saúde mental, mas é preciso falar muito mais, é preciso combater o estigma, as pessoas que não se sentem bem devem procurar ajuda, porque há ajuda, agora é preciso procurá-la. Claro. E o teletrabalho, como é que os portugueses estão a lidar com esta nova realidade? Bom, e sobretudo a partir de agora o teletrabalho vai ser obrigatório. Há uma coisa muito importante que é não estar os filhos em casa ao mesmo tempo que os pais estão em teletrabalho. Certo, porque isso foi uma experiência muito difícil. Uma experiência muito difícil para os pais e muito difícil para os filhos. É claro que houve casos em que correu muito bem, naqueles casos em que a família tinha uma boa relação, que havia uma boa relação entre pais e filhos, e o casal estava estável, mas também houve muitas situações de violência doméstica, de zangas familiares, porque o que se passava é que estavam os pais em teletrabalho e os filhos a trabalhar para as suas escolas. Às vezes, sobretudo nas pessoas com mais dificuldades, sem possibilidade de terem o seu computador e com más condições de trabalho, mas o simples facto, por exemplo, estar pai e mãe e 2 filhos em casa ao mesmo tempo não é uma coisa saudável. Eu acho que é muito importante que, se os pais agora estejam em teletrabalho, porque isso é importante para conter a pandemia, eu concordo com isso, então que as crianças estejam o mais possível na escola e façam o possível para não faltar. Voltando a dizer Sim, diz. Sim, o que o senhor está a dizer é que estamos todos a sofrer, não é? É verdade. É verdade, eu costumo dizer, quando as pessoas me vêm dizer eu estou muito mal, eu queria estar bem, eu costumo dizer, neste momento, do ponto de vista da nossa saúde mental, ninguém está muito bem. As pessoas que dizem que estão muito alegres e muito bem dispostas, essas pessoas estão a reagir bem, mas a situação é tão anormal, e isto é que eu queria acentuar, a situação é tão anormal do ponto de vista do nosso relacionamento interpessoal que evidentemente as pessoas não podem estar bem. Agora, é muito importante lutar e é muito importante sobreviver e é muito importante, deixa-me partilhar convosco uma coisa, eu tenho um neto que tem 20 anos, que é o meu neto mais velho, que decidiu abraçar-me, então abraça-me assim, à distância, portanto vira a cara para não me beijar, o que era o usual, mas abraça-me pondo um braço à minha volta. Ora bem, foi uma coisa que ele descobriu, ninguém lhe ensinou, mas que é muito reconfortante para mim e é muito reconfortante para ele, porque é um toque, ou seja, nós podemos tocar, podemos abraçar com alguma distância e temos que, evidentemente, fazer isso, porque isso nos permite ficar ligado a essas pessoas. Se não fizermos isso, vamos acentuar distâncias que falámos há bocado, porque, por exemplo, casais que já não estavam bem, claro, se têm menos contacto um com o outro, ou se têm problemas com os filhos quando já não estavam bem anteriormente, essas situações acentuam. E já agora, se há diferenças, digamos, de hábitos culturais, pessoas, os povos, costuma-se dizer, os povos do Sul, mais afetivos, mais suscetíveis ao toque, enquanto que os do Norte mais afastados, isso pode trazer diferenças no impacto deste tipo de coisa? Sim, estou a pensar sobretudo nas famílias da Europa do Sul,
Portanto, as famílias da Europa do Sul são muito parecidas, os portugueses, os espanhóis, os italianos, os gregos. Nós temos muita necessidade de presença física, de toque físico, de aproximação. Os povos do Norte são mais distantes. Isso até foi muito interessante, porque se pensou, por exemplo, na Suécia, que não era preciso medidas muito restritivas, porque as pessoas não se tocaram muito, mas depois o que é certo é que os suecos também estão com muitos casos, infelizmente com muitas mortes. Ou seja, a resposta que nós damos à pandemia, infelizmente, não tem sido aquilo que nós gostaríamos que fosse, e depois há muita confusão da primeira onda, da primeira vaga, da segunda vaga, há muita gente a falar, muito ruído, isso é outra coisa que faz muita confusão às pessoas. Por exemplo, eu tenho pessoas que já não conseguem ouvir as notícias, já acham completamente banal morrerem 150 pessoas, porque isso é que não pode ser. Nós temos que perceber que temos mesmo que lutar e, portanto, a maneira como nós nos estamos a refugiar às vezes dentro de nós próprios sozinhos é uma forma que não ajuda a nos sentirmos bem. Só mais uma coisa muito importante, que é a minha experiência pessoal aqui no bairro, porque no primeiro confinamento ficou com a ideia que as pessoas não podiam sair mesmo. É aquilo que eu chamo como se as pessoas estivessem em prisão domiciliária. E eu sei que uma das coisas que nós podemos fazer para a nossa saúde mental é fazer algum exercício físico. E tive até uma história muito interessante que, quando eu apareci na televisão a dizer que as pessoas podiam sair, quando mais não fosse a dar uma volta à volta de sua casa, encontrei aqui uma vizinha que disse, ainda bem que disse isso, que eu estava enclausurada, eu sentia-me sequestrada. E a senhora, que tem bastante idade, mais de 80 anos, passou a dar a sua volta. Neste confinamento, é muito importante que as pessoas façam exercício físico, porque o exercício físico faz bem à saúde mental. E que tenham atenção também à alimentação, porque foi outra das coisas que correu mal no primeiro confinamento, foi um aumento de peso das pessoas. Porquê? Porque se começou a dizer que se devia fazer pão em casa, que se devia fazer muitos bolos, as pessoas acharam muito engraçado fazer pão e fazer bolos, iam experimentando receitas, e depois ao fim de uns meses havia um aumento do peso, e em alguns casos a queda, mesmo em situações de obesidade. Porquê é que isto é importante para a saúde mental? Porque o intestino tem muita ligação com o cérebro, costuma-se dizer que é o segundo cérebro. E, portanto, quando as pessoas têm obesidade e quando estão a comer muito, há um processo inflamatório no intestino que leva também a um processo inflamatório do cérebro. E, portanto, aquilo que é ter uma alimentação saudável, não precisamos ser fanáticos, nem precisamos ser vegetarianos, nem precisamos comer com cuidado, a alimentação mediterrânica, mas isso é particularmente importante em termos de confinamento. Portanto, ter muito cuidado com a alimentação e fazer exercício físico. É uma mensagem que eu não ouço divulgar e que é muito simples. Se as pessoas pudessem fazer 15 minutos em passo rápido à volta de sua casa durante o confinamento e tivessem atenção ao que comem, iríamos ter muito melhor saúde mental no final do confinamento. Professor, isto é um apocalipse de várias maneiras, económico, de saúde, etc., mas temos que lidar com ele. Esta privação de liberdade, esta privação de alguns valores essenciais para nós, pode servir como lição para percebermos aquilo que é realmente importante nas nossas vidas? Essa é a nossa esperança. É caso para dizer que as coisas já não estavam bem antes do ponto de vista do relacionamento interpessoal. Por exemplo, falámos há bocado da situação de muitos casais que estavam em ruptura ou com muitos conflitos e havia muitos divórcios, portanto é uma situação que devia preocupar as pessoas, é o relacionamento dos casais. Depois havia muitas dificuldades por vezes na relação entre pais e filhos, havia jovens com doença mental que não estavam a ser devidamente tratados, tudo isso existia antes da pandemia. E havia poucas respostas, porque o problema do nosso país é que há poucas respostas, quer na rede pública, quer na rede privada, à saúde mental. A saúde mental, a psicologia, a psiquiatria não estão bem organizadas em Portugal e é preciso haver um investimento do ponto de vista financeiro nesta área para podermos ter respostas. Isso já não estava bem, ficou agravado. Agora, o que é que isto pode chamar a atenção? Bem, pode chamar a atenção no sentido que havia muitas batalhas que estavam a começar a ser iniciadas e que são muito importantes, as questões climáticas, por exemplo, onde os jovens podem ter um papel muito importante,
e aí pode haver uma reflexão pós-pandemia acerca disso, e pode haver esta reflexão que eu tenho vindo a propor, que é cuidarmos um do outro, aquilo que os ingleses chamam take care. Para que as pessoas se deem bem, as pessoas têm que de alguma forma cuidar dos outros. O marido tem que tomar conta da mulher no sentido de cuidar e vice-versa, o neto tem que se preocupar com a avó e a avó com o neto, por aí fora. O professor tem que estar atento ao aluno, o aluno tem que respeitar o professor. Portanto, esta dimensão interpessoal das pessoas que são significativas na nossa vida tem que ser falada, tem que ser discutida e temos que arranjar caminhos para resolver. Mas essa aprendizagem está a ser feita, desculpa lá, João, a aprendizagem está a ser feita ou estamos a passar ao lado e não estamos a aprender? Eu acho que esta experiência, que é uma experiência que se traduz por um aumento muito significativo da ansiedade, vai ajudar as pessoas a pensar no seu relacionamento, porque as pessoas vão ficar carentes. É como um bebê, há bocado falámos da vinculação e é sempre muito interessante nós pensarmos nessa teoria. Quando um bebê não tem figuras de vinculação disponíveis, nós dizemos que a vinculação é insegura ou evitante, portanto, pai e mãe que não estão disponíveis ou que se irritam ou que empurram o bebê, etc. O bebê chora, o bebê manifesta comportamentos de mal-estar. E aí é o repertório que ele tem. Neste momento pode ser, é a minha esperança, que estes sinais de mal-estar que nós estamos a viver na pandemia, este aumento vertiginoso da ansiedade, que é a principal manifestação da pandemia do ponto de vista de saúde mental, que são pessoas que não dormem, pessoas que sentem o coração a bater, pessoas que têm ataques de pânico, pessoas que têm uma tensão psíquica permanente, nos faça refletir que a solução para esse problema é, em alguns casos é necessário fazer medicamentos, mas na maior parte dos casos o que é importante é ligar-se a alguém que possa servir de figura de tranquilização e de suporte. E essa tranquilização e de suporte pode ser que esteja agora a vir mais ao de cima, neste momento em que nós estamos mais ansiosos e mais preocupados com o que está à nossa volta. Mas esses mecanismos de relacionamento e de estabelecer relações que envolvem o toque, a proximidade, as relações sociais, por um lado, são também eles que fazem com que nós sejamos algo tribalistas, ou seja, que procuremos afinidades com uns e não com outros. Será que isto não vai agravar esse sentimento tribalista e com isso a polarização e com isso um agravamento da situação de não se valorizar tanto a cooperação a nível global ou o contrário, como estava a sugerir? Eu tenho dúvida. Essa questão é muito pertinente, pode acontecer isso, mas temos que lutar para que não aconteça. Certo. Portanto, temos que fazer vários alertas para que isso não aconteça, porque a consequência pode ser as pessoas isolarem-se mais. Exatamente. Por exemplo, ao nível da ansiedade, há pessoas que têm tanta ansiedade neste momento em sair, não só por medo do contágio, como medo do vírus em si, medo de se sentirem mal na rua, medo de terem um ataque de pânico na rua, é muito frequente, porque a pessoa que tem um ataque de pânico pensa que vai morrer. Nós psiquiatras dizemos sempre, ninguém morre de ataque de pânico, nunca ninguém morreu de ataque de pânico, as pessoas morrem por causa do coração, dos AVCs, etc. O ataque de pânico, a pessoa pensa que vai morrer e sente que vai morrer. Ora, o que acontece em muitos casos é que essas pessoas fecham-se em casa, porque em casa sentem-se protegidas. E, portanto, isso é ao contrário do que eu tenho estado a pugnar, claro. É que as pessoas possam sair com cuidado e relacionar-se uns com os outros. Porque isto, quando nós repetimos comportamentos, nós sabemos que acabamos por ganhar hábitos que eram diferentes dos anteriores, não é? E, portanto, a dúvida é se, quando isto descomprimir, se o que nós vamos fazer é vamos voltar a fazer aquilo que queríamos fazer e com reforço, porque percebemos a raridade que era e dar ainda mais valor, ou se, entretanto, nos habituámos a algum distanciamento, perdemos alguma afetividade e não a vamos recuperar, não é? Isso é a evolução negativa, espero que não aconteça. Aqui temos uma coisa muito importante, que é a vacina. Pois. A vacina vai demorar algum tempo, não há euforia nenhuma nisso, porque vai haver, os próximos 6 meses não vai haver imunidade, 6, 8 meses, e portanto vai sempre haver pessoas infectadas e pessoas a morrer,
Mas aqui foi um extraordinário avanço da ciência conseguir fazer estas vacinas num curto espaço de tempo, que tudo indica que sejam eficazes e que não provocam efeitos secundários. Portanto, esta vacina vai dar esperança. Não é a euforia dos primeiros dias da vacina em Portugal, que parecia que estava tudo resolvido, houve uma certa euforia, não. Agora vamos passar por um período em que vai haver vacinação, e isso vai nos dar esperança, porque nós precisamos de esperança, precisamos de conter agora esta pressão sobre os hospitais, que é terrível, mas podemos passar por uma fase um bocadinho mais tranquila, em que a vacina vai começar a fazer o seu caminho, e aí podemos abrir um bocadinho, depois do confinamento, em que vamos ter presente a necessidade das pessoas contatarem. Mas essa mensagem que nós estamos aqui, para nós os três, parece uma coisa muito simples, eu vejo-a muito pouco falada, e esta mensagem é fundamental para justamente o que se vai passar a seguir. Ou seja, neste momento de confinamento, nós não podemos criar obstáculos e rupturas de tal modo significativas que quando houver um desconfinamento já não possamos recuperar. Esse é que é o desafio desta altura. E já agora... Estamos agora a entrar... Sim. Estamos agora a entrar no segundo confinamento, foram hoje anunciadas as medidas, estamos a tomar as medidas certas no momento certo. Qual é a sua opinião sobre as decisões do Governo? Eu sou absolutamente a favor das escolas abertas, porque tudo indica que não há um grande perigo para os jovens, que não é a principal fonte de contágio. Do ponto de vista do ensino é fundamental, como eu já disse há bocado, o ensino presencial. Do ponto de vista da saúde mental das famílias, acho que é uma medida muito boa. Depois, acho que é muito difícil decidir. Por exemplo, custa-me um bocadinho que não haja nada de cultura e que possa haver missas e possa haver futebol, não é? Portanto, esses critérios são sempre muito difíceis e são altamente discutíveis. Por exemplo, fui ao teatro algumas vezes e fui a um concerto e havia muito cuidado, e portanto aí talvez se pudesse abrir um bocadinho, com muito cuidado, de vez em quando, alguns espetáculos, porque o setor da cultura é um setor muito lesado e que eu tenho muita pena, porque um país define-se pela sua cultura, e um país que não promove a sua cultura não é um país que está no caminho certo. E os artistas são muito pouco apoiados. Eu acho extraordinário como se conseguiu fazer teatro nessas circunstâncias, como se ensaiou de máscara, como se teve que recriar o espaço cénico para as pessoas não estarem ao pé umas das outras, e agora é uma pena, vamos ter outra vez espetáculos que estavam todos programados durante um mês, agora tudo parado. Enfim, eu isso tenho pena, mas acho difícil fazer o que é que uma coisa está aberta e o que é que não está aberta. Agora, a mensagem fundamental é esta: é que estamos numa situação muito difícil e temos que ter muito cuidado com a forma como nos relacionamos, mas temos que nos relacionar. Não nos podemos fechar em nossa casa do ponto de vista das nossas relações sociais significativas. Temos aqui, só aproveitando essa questão das escolas, temos aqui uma questão da Isolina Guerra, que coloca a questão da saúde mental dos docentes e dos não docentes, ou seja, se o facto de... Bom, que aliás poderia colocar também com os profissionais de saúde, não é? Ou seja, todas as pessoas que no fundo não se podem recatar. Generalizando a questão para isso, como é que é esse impacto nessas pessoas? Bom, esse impacto é muito grande, mas pelo que eu conheço do Hospital de Santa Maria, do Hospital Beatriz Anjo, do Hospital São João, é que os serviços de psicologia e os serviços de psiquiatria têm tido um grande papel no sentido de apoiar os profissionais. Ou seja, os psicólogos e os psiquiatras não só continuam a fazer as consultas dos seus utentes, mas têm tido um trabalho que nós chamamos de psiquiatria e psicologia de ligação. Ou seja, vão falar com esses profissionais, muitas vezes em grupo, e então é possível que os enfermeiros, os médicos, os assistentes sociais, as pessoas que estão mais, os fisioterapeutas, todas as pessoas que estão muito em cima do acontecimento, podem refletir em conjunto com a presença de um psicólogo. Nas escolas, eu acho que é muito importante haver também atenção. Muitas escolas têm psicólogo, nem todas têm, mas muitas têm. É muito importante que os professores possam de vez em quando reunir e dizer aquilo que estão a sentir. Não é preciso fazer coisas muito sofisticadas,
é preciso em 5 minutos, em 10 minutos, as pessoas encontrarem-se à volta de uma mesa e dizer como é que correu a tua aula, como é que correu a tua, e trocarem impressões e dizer o que estão a sentir, e aqueles que estiverem mais vulneráveis poderem ser auxiliados por aqueles que se sentem melhor e eventualmente por um psicólogo que está na escola. Os professores de educação física têm um papel muito importante, porque junto dos alunos podem promover também o exercício físico no pátio, que é muito importante, e é preciso que a escola não se dedique só a dar o programa. Eu sei que os professores têm que dar o programa e houve atrasos com certeza, porque este sistema não está perfeito, mas que se dedique um bocadinho a pensar como é que podem conversar uns com os outros e trocar impressões. E como eu dizia há bocado, ter atenção à sua alimentação e fazer algum exercício físico, estamos a promover a saúde mental na escola. Se o professor fosse primeiro-ministro, tinha confinado no Natal? Isso agora é difícil responder, porque eu sou o animador da minha família no Natal. Este ano fiz uma inovação, que foi pôr o chapéu de Pai Natal que ponho sempre, mas pus uma viseira, que acharam muita graça aos meus netos, sobretudo os mais novos, e portanto eu tenho muita dificuldade em marcar o número de pessoas que deve estar numa mesa de Natal, dividir a família em várias partes. Agora, o que eu acho que se poderia ter feito era ter proibido a circulação entre concelhos, que era uma medida evidentemente difícil. Quando eu digo isso, a minha mulher diz: tu tens a família toda em Lisboa, por isso é que estás a fazer isso. Seria uma medida difícil, mas seria provavelmente uma medida que as pessoas aceitariam, ou seja, fazer pequenos núcleos nas suas terras, nas suas casas, e não haver deslocação de um lado para o outro. Agora, percebo que o Natal tem tanto significado em Portugal que era uma medida muito difícil. Eu acho que se nós aguentarmos agora os próximos 15 dias, que vão ser os mais difíceis, nós vamos conseguir ultrapassar este período. Falando para a frente, prevê que o confinamento vai durar quanto tempo? Um mês ou mais? Acho que um mês, ninguém nos tira menos de um mês. Isso é garantido. Esperemos que ao fim do mês se consiga reduzir significativamente os casos e que seja possível os hospitais aguentarem este período, e então depois podemos aliviar um bocadinho. Mas o problema é, eu às vezes ouço críticas ao governo, mas nós vemos o que se passa nos outros países. É muito difícil saber exatamente quando é que se há de confinar, quando é que não se há, o que é que se há de proibir, o que é que se há de manter aberto. São decisões muito difíceis. E precisamos de alguma forma de estarmos coesos nesta luta contra o vírus, que não é uma guerra. Às vezes ouço dizer que é uma guerra, não é uma guerra, porque se nos pomos a falar em guerra, começamos a contar as espingardas de um lado ou do outro e podemos ficar em muitos casos muito desprotegidos. Não é bom falar em guerra, é bom falar em ciência, e a ciência que tem do outro lado alguém que a ciência vai conseguir, pelo menos, moderar durante um tempo, e depois, a certa altura, o vírus não encontra hospedeiro e desaparece. É sempre assim que acontece. Por falar em ciência, este período também foi muito marcado pelos comentários nas redes sociais dos negacionistas e pelas teorias da conspiração associadas, alimentadas por pessoas com grandes responsabilidades. A ciência sai bem disto tudo ou ainda temos para ver? Não, a ciência sai muito bem no sentido de ter identificado o vírus, no sentido de ter trabalhado a vacina. Acho que foi um grande avanço, porque costuma haver muita rivalidade, há uma coisa que se chama bullying científico, que é os cientistas guerrearem-se uns com os outros. Isso passou muito despercebido e houve união de esforços e conseguimos pôr a vacina aqui. Agora, o que se passou é que houve mensagens contraditórias, que era um pouco inevitável, porque nós não sabíamos no início. Eu lembro-me, por exemplo, pessoas dizer que quem não tinha sintomas não transmitia a doença. Ouvi dizer muitas vezes isso na televisão. Hoje em dia sabemos que esse é o grande problema. Claro. São pessoas que estão ótimas e estão ótimas de aspecto e do seu funcionamento e estão a transmitir a doença. Depois houve mensagens pouco claras sobre as máscaras. Portanto,
houve várias coisas que não correram bem na transmissão dos conhecimentos científicos, mas eu acho que isso é também porque ao princípio nós não conhecíamos bem esse vírus. Neste momento há um avanço significativo nesse aspecto. O que eu penso é que, como é que eu hei dizer, que é dado demasiado protagonismo a muitas pessoas. Devia haver, não estou a defender nenhuma forma de censura, mas devia haver um certo cuidado nas mensagens contraditórias que são postas cá para fora, quer pelo governo, quer pelos comentadores, quer pelos cientistas que aparecem. Nós temos que ser muito prudentes nas coisas que comunicamos, porque as pessoas estão numa situação de ansiedade, como eu já falei várias vezes, portanto estão ávidas de saber, e depois há coisas que não são muito claras, e aí temos que melhorar a comunicação. Por exemplo, eu defendo que a Ministra da Saúde devia ir muito mais aos hospitais, falar com os médicos, devia estar mais próximo do local onde se vivem os problemas, porque isso dava um grande aporte de bem-estar, de confiança aos profissionais de saúde. Penso que era muito importante isso, e penso que era também muito importante haver algum cuidado nas coisas que não se tem a certeza, porque, por exemplo, nós sabemos das vacinas, mas, por exemplo, não sabemos qual é a percentagem de pessoas que precisam ser vacinadas para termos uma imunidade. Já ouvi falar de 40%, 50%, 70%. Bom, então, se não se sabe, é melhor não se dizer. Dizer-se apenas, vamos vacinar o máximo que pudermos e o mais depressa que pudermos. Mas isto é uma coisa que dá confiança às pessoas. Isso não é também fruto precisamente de uma necessidade intrínseca que o ser humano tem para baixar a ansiedade, que é de, mesmo quando não há certezas, arranjar uma qualquer, não é? É um refúgio. Eu acho que isso provoca mais ansiedade. É verdade, no limite eu compreendo o que está a dizer e a boa intenção, mas certo. Acho que isso provoca mais ansiedade. Claro. Vou-lhe dar um exemplo. Uma pessoa que tem um ataque de pânico, que temos falado muito nesta nossa conversa, porque está a ser muito frequente, essa pessoa vai a um médico. Se o médico o ouve com atenção, falar de um médico de clínica geral, se o médico o ouve com atenção, se o ausculta, se lhe mede atenção, se conversa um bocadinho com ele e depois aconselha ir a um psiquiatra, a um psicólogo e dizer do ponto de vista físico o senhor está bem, isto é completamente diferente de ir a um médico e dizer não tem nada, isso é tudo nervos, não tem nada, vá-se embora, porque claro. É que foi cá? Claro. É assim. Portanto, mas eles depois reclamam porque não prescreveram nenhum medicamento. Tem que haver medicamento. Mas antes de dar um medicamento numa situação de ansiedade, podemos fazer as coisas que tivemos a falar há bocado. Não é preciso dar logo o medicamento, só em casos mais extremos. Se a pessoa fizer exercício físico, se alimentar bem, se respirar bem, se ouvir uma música tranquila, tudo isso contribui para melhorar a ansiedade. De qualquer maneira, nós temos estado aqui a centrar muito a conversa na parte da saúde mental, mas gostava também de abrir aqui um bocadinho. Claro. Mas gostava também de abrir aqui um bocadinho o espectro nesta parte das relações interpessoais. Por exemplo, há bocadinho falámos no teletrabalho, mas também se pode sentir ao nível de qualquer interação apenas digital. Há muitas empresas que com isto começaram a pensar em coisas que anteriormente não tinham pensado, em tornar isto permanente, em tornar este tipo de funcionamento, se não permanente, pelo menos com graus de frequência muito maior. Será que isto não tem depois outro tipo de consequências, por exemplo, na criatividade? A criatividade também tem muito a ver com momentos até informais, às vezes mais os informais que acontecem entre colegas numa empresa, de interação social no dia-a-dia, a beber um café um com o outro, trocar uma opinião de ontem e depois surge uma ideia, em que se for tudo digital é tudo muito focado, é tudo muito... Será que isto não vai ter esse tipo de consequências também? Pode haver uma consequência positiva. Há bocado falámos de pai, mãe e bebê. Vai ser muito provável perceber que em períodos da vida inicial dos filhos, o pai ou a mãe podem estar em casa, coisa que nos países evoluídos do norte da Europa já se verifica muito. A mãe fica muito tempo, ou o pai fica muito tempo com a criança. Isso vai evoluir em Portugal, porque se verificou que é possível fazer isso em muitos casos. Em muitos casos do desenvolvimento, se pode fazer trabalho em casa, e não é preciso as pessoas estarem em permanência no seu local de trabalho, e pode ser muito útil estarem com os filhos, sobretudo até aos 3 anos de idade,
eu diria até aos 3 anos de idade e depois na adolescência. Na adolescência é muito importante que os pais estejam presentes, embora os filhos estejam sempre a dizer que eles não precisam de lá estar, mas é muito importante que estejam presentes e que saibam o que é que se está a passar com os filhos. Isso pode ser que seja uma consequência positiva, as empresas perceberem que não precisam de ter os funcionários em full time, e pode haver períodos de diversificação de horários, por exemplo, pode ser uma consequência boa disso. A consequência negativa é que eu acho que a interação no local de trabalho é muito importante. Olha, é uma das coisas que eu sinto muito quando eu estava no Hospital de Santa Maria, onde estive 40 anos, eu resolvia tudo com telefonema, porque eu conhecia toda a gente, e telefonava a um cardiologista, a um gastro, etc. Agora estou sozinho no meu consultório, é muito mais difícil, faço o meu trabalho o melhor possível, mas não tenho essa possibilidade, embora tenha contactos com pessoas do Hospital de Santa Maria, como é evidente, trabalhei lá há muitos anos, mas não é a mesma coisa a pessoa estar a trabalhar sozinho, seja no computador, seja a ver doentes, como é o meu caso, porque a interação com os colegas de trabalho é muito importante para a nossa saúde mental e para a criatividade. Eu dizia sempre aos médicos mais novos, quando tivessem uma dúvida, em 5 minutos, na altura do café, trocassem impressões com um colega mais velho. Isso é uma coisa que às vezes ajuda, não é preciso fazer uma grande apresentação do caso e dizer, olha, passa-se isto, eu fiz isto, o que é que tu achas? Isso é qualquer coisa que em qualquer local de trabalho pode ser extremamente importante. E, portanto, no fundo será um erro se as empresas tenderem para aí, não é? Para... Sim, em exclusividade, sim. Claro. Professor, Portugal sempre teve uma boa relação com a vacinação, ao contrário de alguns países da Europa, nomeadamente a Alemanha, onde houve sempre alguma contestação. Pela primeira vez estamos a ver muita gente a dizer que não quer ser vacinada. Isto é show-off das redes sociais e depois quando chegar a hora da verdade eles são mesmo vacinados, ou há mesmo uma aversão à vacina? Não, há agora, em todo o mundo há um movimento anti-vacinas. Esses movimentos anti-vacinas têm explicações científicas, porque é que isso surgiu. As grandes contestações à vacinação do sarampo foi porque se ligou, um trabalho científico ligou a vacinação do sarampo ao aparecimento de autismo em crianças. Esse trabalho já foi verificado, era um trabalho completamente falsificado, foi retirado de circulação científica e o autor foi punido, mas causou muitos problemas. Ainda há muita gente que diz que não vacina os filhos porque provoca autismo. Ou a vacinação da gripe, que foi lançada em Portugal pelo meu pai, que o meu pai esteve muito ligado, Arnaldo Sampaio, muito ligado ao plano de vacinação, também é a mesma coisa, se é que a gripe, a vacina que provocava a gripe, tinha muitos efeitos secundários. Agora, esse movimento está a aumentar um bocadinho e, portanto, numa situação de ansiedade e instabilidade como nós vivemos, é natural que haja pessoas que reagem. Mas aí é novamente um problema de comunicação. Foi muito bom, no meu entender, ter-se começado pelos médicos e pelos enfermeiros e pelos profissionais de saúde, porque deu confiança às pessoas. As pessoas dizem, bem, se o médico fez, se o enfermeiro fez, é porque acredita na vacina, não posso fazer. E, portanto, temos que continuar, agora não podemos ficar de braços cruzados, porque vai haver, de vez em quando, pode haver uma situação que não corra bem, uma reação alérgica, uma infecção no braço, uma coisa assim qualquer, e lá vai haver um alarme. Portanto, temos que estar constantemente a salientar a importância da vacinação, porque é a grande arma que nós temos contra o vírus. Porque as outras armas são muito rudimentares. Se for necessário, o professor é a favor da vacinação obrigatória? Não, acho que este tipo de vacina, eu acho que deve haver um plano nacional de vacinação para vacinas que devem ser obrigatórias. Esta acho que não, porque acho que é preciso deixar algum espaço para as pessoas poderem escolher. Agora deve-se sucessivamente chamar a atenção para a vacina, porque é, como eu dizia, a grande forma de combate que nós temos em relação ao vírus. Nós já tínhamos, agora sim, Rui, diz. Eu queria fazer uma pergunta fora Covid, portanto, fecha as perguntas sobre então Covid. Sim, esta já era para fugir um bocadinho de Covid, é que eu ia dizer, porque o que eu ia dizer é que há aqui algumas coisas que obviamente o Covid nos trouxe de forma dramática e temos estado a discutir, mas há também algumas tendências que vinham do passado, um mundo onde os jovens estavam muito fechados sobre um mundo digital, também com alterações de comportamento social, muito fechados em redes sociais,
em mecanismos, digamos, já pouco sociais na perspectiva da interação física e muito sociais no sentido de uma rede, até numa rede ampliada, mas numa outra maneira. Isso depois cruza-se até com alguns estudos que dizem que há uma evolução nos comportamentos, uma maior tendência depressiva dos jovens, menos resiliência para com a adversidade. Isso há alguma tendência que já vinha antes da pandemia, nesse tipo de cenário? Aquilo que falou inicialmente do isolamento dos jovens nas redes sociais, o virar-se para si próprio, o terem menos interações de presença e terem mais interações online, isso é muito significativo. E temos que estar atentos a isso, porque a pandemia pode agravar essas tendências anteriores. Agora, não penso que haja mais depressão anteriormente. Vai haver mais depressão e ansiedade agora, e o grande desafio é nós demonstrarmos como a relação entre as pessoas é fundamental e em relação aos jovens, promovermos formas de convívio o mais possível. E as associações juvenis têm um papel importante, os pais têm um papel muito importante no sentido, eu digo sempre, na adolescência, abrirem a porta de casa aos amigos, os amigos poderem estar em casa e os pais irem acompanhando à distância o que se passa. Portanto, aqueles jovens que estão sempre fora de casa e que os pais não sabem onde estão, é um sinal de alarme. Portanto, havia algumas preocupações, portanto, é importante nós dizermos que as coisas não estavam bem antes. Claro. Eu às vezes ouço dizer o normal e agora o novo normal. Bom, o normal dito anterior, por exemplo, era bastante frequente também, perturbações depressivas, jovens, por exemplo, que se cortavam, é relativamente frequente, com comportamentos autolesivos, que são sinais de alarme da adolescente, onde havia muitas coisas que nos preocupavam, em cerca de 10 a 20% dos jovens tinham problemas de saúde mental, o que é muito. Agora é natural que nesta fase aumente um bocadinho e temos que estar atentos para que não aumente mais. Professor, mudando aqui um bocadinho a página deste livro, que é a conversa que estamos aqui a ter, uma pergunta simples, mas importante. O que é a mente? Nós temos o cérebro e temos a mente. Certo. O cérebro é uma unidade orgânica e depois tem os seus funcionamentos, os seus neurotransmissores, as suas ligações entre os neurônios, isso é o cérebro. Depois é a mente. A mente é o sentimento. É aquilo que nós podemos dizer, o António Damasio tem falado muito sobre isso, nós temos as emoções e os sentimentos. As emoções é qualquer coisa que é básico, que é corporal, que é vivenciado no corpo. Eu quando tenho raiva sinto o coração a bater, quando estou apaixonado também sinto o coração a bater, a respiração altera-se, mas depois há aquilo que eu sinto, o sentimento é muito importante e é aquilo que, na perspectiva da inteligência artificial, nos pode ajudar um bocadinho a perceber que o robô pode desempenhar muitas tarefas, mas que é muito pouco provável que tenha sentimentos como nós temos. Os sentimentos são fundamentais para o nosso relacionamento. Os sentimentos é que constituem a mente. Nós temos de definir os sentimentos como a valorização das nossas experiências, não? Sim, exatamente. Neste momento há uma ligação permanente entre o cérebro e a mente. Dá-se muito mais importância agora à mente do que se dava, do que se pensava que as coisas eram só o cérebro. Não, o sentimento é muito importante e o sentimento como que vai modular a emoção. Primeiro nós sentimos a emoção, mas depois a seguir sentimos o sentimento. E a consciência, onde é que entra? Há vários tipos de consciência. Há vários tipos de consciência. Há a consciência de nós próprios, que é muito importante. Tem a ver com os limites do nosso corpo e aquilo que nós sentimos no nosso plano. E, por exemplo, já que falámos tanto de ansiedade, na ansiedade grave há a consciência perde-se, a pessoa sente-se despersonalizada, sente-se desrealizada, a pessoa perde um bocadinho os limites de si próprio. Nas situações mentais graves ainda mais, por exemplo, na esquizofrenia perde completamente. E depois há outra consciência muito importante, que é a consciência dos outros, que é aquilo que nós sentimos que provocamos nos outros e que os outros nos provocam em nós, e que é, por exemplo, essencial numa relação amorosa.
Uma relação amorosa nós temos que ter o nosso bem-estar, o nosso prazer, mas temos que ter uma atenção enorme ao que é que o outro está a sentir. E o segredo da relação amorosa é justamente estarmos bem, a pessoa tem que estar bem na sua relação amorosa, mas tem que perceber como é que está o outro, ou seja, a consciência do outro é muito importante para cimentar a relação amorosa. E o que se passa neste momento é que as pessoas estão muito centradas sobre si próprias, já vinha antes da pandemia, as pessoas estão muito centradas sobre si próprias, estão narcísicas, buscam o seu próprio prazer, o seu próprio bem-estar, e estão muito pouco atentos à dimensão do outro, o que é que o outro está a sentir. E no outro, temos o outro diz exatamente a mesma coisa. Eu tenho casais no meu consultório que dizem, bom, nós vivemos lado a lado, até fazemos muita coisa em conjunto, tomamos refeições, até temos sexo, etc., mas é como se não percebêssemos o que é que se passa com o outro. Isso é muito interessante. Porquê? Porque essas pessoas perderam completamente a consciência do outro, o que é que o outro está a sentir. O reconhecimento do outro é fundamental. E aí é muito importante, em todas as dimensões da nossa vida, nós dizemos, eu estou a sentir isto, tenho que reconhecer o que é que está a sentir a pessoa ao meu lado. Por exemplo, um professor tem que dar a sua aula, mas tem que de vez em quando pensar o que é que estará a sentir o aluno que o está a ouvir. Ora, se nós analisarmos, por exemplo, um índice que existe, que é o índice da felicidade, Portugal está classificado lá para o 80º lugar, quando na verdade em tudo o que seja indicadores de desenvolvimento e de qualidade de vida e disso estamos muito à frente. Por outro lado, se analisarmos também, por exemplo, as estatísticas do consumo dos antidepressivos, Portugal também está no topo nos primeiros lugares. Porquê é que há essas diferenças entre percepção, entre cultura, porque depois acho que isso se deve traduzir também na saúde mental, não é? Essa ideia, depois isso terá consequências, certamente, não é? Eu costumo dizer que ninguém é 100% feliz ou permanentemente feliz. Eu acho que as pessoas têm que construir um projeto de vida. No outro dia estive com um rapaz que é meu doente e que é escoteiro e que esteve numa experiência nos escoteiros muito interessante, que era falar sobre o PVP. Eles usam muitas siglas, eu não sabia o que é que tu queria dizer. PPV, Plano Pessoal de Vida. Então era uma experiência em grupo em que cada um deles, tinha 17 anos, à volta disso, os colegas, qual era o seu plano pessoal de vida. Ou seja, nós temos que ter um plano pessoal de vida desde muito cedo. Eu diria desde a adolescência. Estender para que ele seja cumprido. É muito importante essa parte. Isso acho que é o ingrediente fundamental da felicidade e da saúde mental. É a pessoa ter um projeto de vida e ter uma realização pessoal e profissional, é muito importante. Sobre o consumo dos antidepressivos e dos ansiolíticos, é muito simples a resposta. Como é que não há de haver um consumo de antidepressivos e ansiolíticos se nós não temos respostas na saúde mental? Ou seja, nos países que têm cuidado com a sua saúde mental, os centros de saúde respondem à maioria das situações de saúde mental, que são as situações depressivas e as situações de ansiedade. Porquê? Porque tem um médico de família e tem um psicólogo, e às vezes um enfermeiro de saúde mental. Nós não temos psicólogos nos centros de saúde, temos muito poucos. Portanto, o que acontece é que o médico de família não tem tempo e não tem um suporte de um técnico de saúde mental ao seu lado, o mais simples é prescrever um medicamento. Nas próprias consultas de psiquiatria, como não há muitos técnicos e a resposta é lenta, as consultas são muito espaçadas, a psicoterapia é pouco desenvolvida e, portanto, a prescrição mais simples é receitar um medicamento. Os medicamentos são úteis, são muito importantes em muitas situações, mas também são muitas vezes prescritos em excesso por ausência de resposta. Portanto, nós precisamos ter, a nível da saúde mental na escola, precisamos ter mais psicólogos. A nível do centro de saúde, precisamos ter mais psicólogos e enfermeiros de saúde mental. E a nível dos serviços, precisamos ter mais técnicos para as consultas não serem tão espaçadas. Não era suposto que o futebol e as novelas fizessem esse papel? Quem? O futebol e as novelas. Não, mas são entretenimentos, As pessoas precisam de falar da sua intimidade. Pois. Claro que sim, claro que sim. E só se fala da sua intimidade ao fim de uma relação estabelecida.
Eu, por exemplo, numa primeira consulta não faço muitas perguntas, porque às vezes as pessoas contam coisas tão difíceis que têm vergonha de voltar. E, portanto, eu faço uma primeira consulta um bocadinho à volta da vida da pessoa e depois aprofundo em consultas seguintes, porque só se consegue, de facto, mudança terapêutica quando se estabelece uma relação com uma pessoa. Quando é só uma medicina química, numa consulta de 10 minutos, de 2 em 2 meses, não se consegue grandes alterações. Estas coisas são tão importantes, são a base das nossas vidas. Onde é que o cidadão comum aprende a ser feliz, a saber relacionar-se? Temos todos que pensar nisso. Está-me a fazer essa pergunta, mas olha que essa pergunta não é muitas vezes feita. Pois. É preciso falarmos sobre isso. Olha, uma das coisas que é fundamental dizer acerca dos casais: não se critiquem. Não se critiquem. Não quer dizer que a pessoa aceite tudo o que o outro diz, mas tem que ter uma grande contenção da crítica. Entre pais e filhos. Ir pela positiva. Sobretudo as mães dizem 10 vezes aos adolescentes para arrumarem o quarto. Não funciona. Tem que ser pela positiva. Eles têm roupa amontoada na cadeira e o quarto todo desarrumado, são quase todos assim, sobretudo os rapazes, e as mães dizem 100 vezes para arrumarem o quarto. Não, tem que ser aproveitar o momento, eu vou contigo, eu dou-te uma ajuda, vamos arrumar. Ou seja, a maneira como nós falamos uns com os outros é fundamental. Se falamos aos gritos e com crítica, não geramos mudança. E porquê que a nossa tendência é essa, não é? Porque a nossa tendência é precisamente fazermos isso, reagirmos dessa maneira. Exatamente. Se está mal, ampliamos o problema, em vez de corrigir. Podemos dizer, olha, não está muito bem. Eu tinha um professor que, quando eu era estudante de medicina há muitos anos, como se imagina, que corrigia aquilo que nós dizíamos, dizendo sempre, isso que estás a dizer não está muito bem, mas este tom assim muito sereno era ótimo. E tinha outras pessoas que diziam, parece-te atrasado mental em dizeres isso. Portanto, a forma como nós falamos uns com os outros é muito importante. Claro que sim, claro que sim. Só um apanhado, Rui, só um apanhado aqui de alguns comentários daqui eu já fui colocando algumas questões que apareceram aqui. Portanto, temos aqui o Manuel Peixoto, que comentava aqui na teoria da vinculação precoce, que é um começo, mas que não determina, é o comentário dele. Não sei se quer comentar o comentário dele. Portanto, conhece muito bem Manuel Peixoto, tem toda a razão. Não determina. A infância não determina. É só muito importante. Ok. Depois, naquela sequência dos docentes, temos também aqui um professor que diz que o Paulo Turcato, que com 14 turmas de 28 alunos no dia-a-dia sente-se uma roleta russa perante a pandemia. E, portanto, esse apoio psicológico, se calhar devia existir também para os professores, certamente seria muito importante e provavelmente não há. Não é? Mas ele tem os robôs para ajudar, portanto. É verdade. O Paulo Turcato tem aqui uns robôs, nós conhecemos. Já esteve aqui no COSI também. Depois a Cristel fala que, sob o pretexto da vacina e da ciência, que houve uma união e uma colaboração provavelmente nunca vista e, portanto, daí certamente que irão surgir lições sobre cooperação e o bem comum. Sem dúvida. Temos essa esperança. E depois cruza isso com, eventualmente, esse bem comum, cruza com a literacia emocional, que pode também vir a ser desenvolvida precisamente por causa desse entendimento do bem comum. E com isso mais desenvolvimento de competências sociais. Portanto, é aqui uma sequência de comentários da Cristel. E, em termos de comentários, é isso. É tudo. Professor, para fechar, estamos mesmo, já passámos da nossa hora, mas há aqui uma questão que não pode fugir. Ali a dada altura, quando estávamos a falar do pai e do filho, o professor falou que estava a escrever um novo livro. O que é que nos pode contar? Já saiu. Já saiu? Um livro que saiu durante o confinamento. Esta altura dos livros não é muito boa. Mas não é boa, eu não li, peço desculpa. Pode fazer uma ideia? Tenho que pôr um bocadinho mais um bocadinho. Tenho que pôr um bocadinho mais para cima mais. Que não ouvimos. Ok. Dá-me a tua, por outro lado, dá-me a tua mão e leva-me. Ok. Muito bem. Este livro é justamente sobre um tema que falámos durante a nossa conversa, que é a evolução da relação pai-filho. Portanto, faz uma história dos pais desde os anos 70 até aos pais agora 2021, os pais homens,
no sentido que falámos há bocado, como figuras de vinculação, como figuras cuidadoras e como participantes da vida familiar desde o tempo inicial da vida do bebê. Isso há muitas investigações em como isso é importante para a criança. Eu dou um panorama dessas investigações e depois falo também numa questão muito importante, que não falamos, que é a questão da guarda partilhada nas situações de divórcio. Então, um livro sobre o papel do pai. Ok, temos um livro. Professor, a sua vida pessoal e profissional teve algum momento eureka onde descobriu uma ideia que queira partilhar com o nosso auditório? Sim, eu acho que tive uma grande ideia na minha vida, passa em modéstia, foi em 1979 ter decidido estudar terapia familiar, depois nos anos 80 ter estado em Itália e sobretudo nos Estados Unidos, e ter trazido a terapia familiar para Portugal. Hoje em dia é uma sociedade que tem 2.000 sócios e tem uma delegação no Porto, em Coimbra, em Lisboa, portanto está muito bem implantada. Infelizmente não muito implantada na rede pública, porque as consultas de família demoram muito tempo e os médicos e os psicólogos estão sempre muito pressionados pelo tempo, mas alguns serviços têm, nestas 3 cidades que eu falei, e também temos, por exemplo, no Alentejo e temos também nos Açores, e portanto foi uma forma de abordagem dos problemas de saúde mental, muito importante na psiquiatria e na saúde mental, mas também importante na escola, porque é o modelo em que dá importância à relação entre pais e filhos e ao sistema familiar, que é essencial nestas situações todas que estivemos a falar. Claro, é evidente. Olha, e quero partilhar também com o nosso auditório um conselho ou uma lição de vida que tenha sido importante para si, que possa ser importante para quem vai agora enfrentar a pandemia. Confinamento. Eu acho que tenho muitos defeitos, como todos nós, mas tenho uma qualidade, é que nunca desisto. E eu acho que isso tem sido uma constante da minha vida. Já passei por períodos muito difíceis, todos nós passamos, não há vidas de cavaleiro branco em que corre tudo bem, todas as pessoas têm momentos negros, mas uma coisa que eu acho que é uma qualidade minha, que aconselho muito aos jovens com quem trabalho e ajudo e aos meus netos, que é a pessoa tem que continuar a lutar, a pessoa não pode desistir. E, por exemplo, entre pais e filhos, acontece muito isso na situação de divórcio, há pais e mães que são excluídos de estarem com os filhos, isso chama-se alienação parental. Eu digo sempre a esses pais, não desistam, mas ele não quer estar comigo, está influenciado pela mãe, pelo pai, mande mensagens, apareça, e isso, ao fim de um tempo, costuma dar resultado. Nós não podemos desistir, e não podemos desistir das coisas que são fundamentais na nossa vida. Essa é uma lição de vida para mim que eu gostaria de partilhar convosco e com quem nos esteja a ouvir. Muito bem, professor, muito obrigado. O tempo, infelizmente, já obrigado, já ultrapassámos 1 hora. Já ultrapassámos um bocadinho, 8 minutos. Antes de irmos embora, quero ainda dizer que amanhã vamos estar outra vez aqui às 21h30, como é normal às quintas-feiras, para falar sobre a exploração do lítio, um tema completamente diferente, e a transição energética, com o cientista Daniel Oliveira. Muito obrigado a todos. Haja saúde e façam o favor de serem felizes. Muito obrigado. Boa noite.